A paz do Senhor, irmãos, que Deus o abençoe a todos. Mais uma vez eu vou estar trazendo aqui a palavra do Senhor, com a santa permissão, com a permissão do Senhor, porque para isso eu fui chamado, para pregar o Evangelho do Senhor, a palavra, a vinda de Jesus. Então, irmãos, o Senhor já veio e nos mostrou o Evangelho, né? A vinda do reino de Deus, então a vida do reino. Então que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, que venhamos pedir a direcionamento ao Senhor, que Ele venha nos dar o direcionamento. Somente venhamos clamar a Ele, somente a Ele, o único Deus, puro e verdadeiro, digno de toda honra e toda glória, o único advogado e sumo sacerdote fiel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o caminho e a verdade, amém? Não há outro meio, somente através de Jesus Cristo nós chegamos até o trono do Pai, para que venha ouvir as nossas orações. Irmãos, mais uma vez, eu vou estar trazendo aqui a palavra na continuação da parábola do joio. Está em Mateus 13, no versículo 36, que antes foi no versículo 24. Aqui fala sobre a explicação da parábola do joio. Aqui foi depois que o Senhor, quando ele falou a parábola, estavam muitas pessoas ali, os curiosos, as demais pessoas, as que levam a palavra a sério e os que não levam. Porque tem pessoas que entram só para olhar, por curiosidade, mas não tem nenhum temor, não tem nenhum interesse. E assim não é diferente nos dias de hoje. Tem pessoas que entram para ouvir a palavra do Senhor só por olhar e pronto. Mas tem aquelas pessoas que entram por buscar, por interesse de querer saber mesmo verdadeiramente, que tem um compromisso com Deus, com a palavra, né? Então que Deus o abençoe a todos e que venha despertar naqueles curiosos que venham ter a convicção que só Ele é o caminho e a verdade. Então, aqui na continuação da parábola, o Senhor estava em particular com seus discípulos e Ele revela sobre a explicação da parábola do joio. Amém, irmãos? Vou estar lendo aqui, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos. Então aqui é uma das poucas parábolas que o Senhor deu uma explicação, né? Que Ele falava por parábolas ali, em meio àqueles tanto de pessoas, que Ele sabia quem tinha compromisso com a palavra e quem não tinha, né? Quem queria alguma coisa e quem não queria. Então, devido a isso, Ele fala, na profecia de Isaías já falava, Ele ia falar por parábolas, e muito ia ter ouvido, mas não ia ouvir. Ia ter olhos, mas não ia enxergar. Então, imagina ali naquele momento o Senhor pregando, o próprio Deus, o Messias ali, que se fez carne e habitou no meio de nós, falando o segredo da palavra, revelando, mas muitos ali incrédulos não criam, né? Não acreditavam, e a felicidade daqueles que entenderam a mensagem, que já entendiam desde o livro dos profetas ali do início, que toda a profecia se caminhava para Jesus. Então por isso que ele diz: felizes são aqueles que não viram, mas hão de crer, quando ele fala para Tomé. Mas naquele momento ele fala também: muitos quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Porque foi os profetas que falavam, muitos queriam ter visto Jesus ali pregando, né? Os profetas antes, que morreram ali antes da vinda dele, né? E aí, por isso que ele falava por parábola, né? No meio dos judeus, dos fariseus ali, dos saduceus que não criam, né? Que não criam na palavra dele, né? E aí depois ele explicou a parábola aqui, ele deixou bem claro, né? Como que era, ele revelou para os seus discípulos. Então, irmãos, o que eu aprendo nessa palavra?
que tem coisas, todos nós temos que ter o nosso particular com o Senhor. Temos que orar, buscar a Deus. Só tem um meio de falar com o Senhor, é orando, é se ajoelhando perante Ele, conversando, confessando as nossas falhas, pedindo orientação. Que Deus fala conosco, Ele nos orienta para que venhamos ter uma vida de retidão, no temor. Somos falhos, nós pecamos na nossa mente, nos pensamentos, nós erramos a todo momento. Mas pela misericórdia do Senhor, nós podemos viver uma vida santificada por um nome, pela palavra. Nós podemos ser santos pela palavra do Senhor, andar como Ele andou. Por isso que diz evangélicos, o evangelho é a palavra sendo pregada. Mas os cristãos é aqueles que crê, que vê como Jesus ensinou, que vive. Ele falou, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, esses são os meus conhecidos. Então os cristãos, servos de Deus, é assim, vai andar na palavra, vai ter amor, vai ter entendimento à aflição do próximo, vai saber falar com sabedoria. Entendeu, irmãos? E aqui ele explicou a parábola. Então, a palavra diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então você tem que temer a Deus, busca ao Senhor de todo o seu coração, porque o inimigo, ele é sujo, ele tenta enganar. O trabalho dele é enganar. Ele é a maior enganação, o mentiroso, é o pai da mentira. Então ele explicou bem aqui, né? Ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aquela pessoa, Jesus, aquele que semeou a boa semente, a palavra do reino que ele estava pregando ali. Então hoje, como fomos chamados para falar do amor de Deus, da palavra, nós viemos semear a semente, plantar a semente da verdade, do evangelho, é os filhos de Deus, do reino. O campo é o mundo. A gente tem que sair, a gente está nesse mundo aqui, a gente é passageiro. O mundo são as pessoas, o campo significa, né? Então temos que falar do amor de Cristo, da verdade, vemos repreender as falhas, os pecados que vier se confessar a Ele, né? E os filhos do reino, os filhos, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então a boa semente somos nós, que ouvimos a palavra e viemos espalhando a semente. Uma dá 100, outra dá 10, outra dá 30, e assim, uma dá 100, outra 30, outra 10, assim vai se multiplicando a semente do bem, né, da palavra do Senhor, como se diz. O inimigo que o semeou, aí aqui fala assim, os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Então é aquelas que você está falando a palavra, a verdade ela está interferindo, dizendo que não botando toda seta, né, a carta do inimigo, né. Então os joios são os filhos do maligno, aqueles incrédulos, aqueles que não crê, que não teme, que esnomba da palavra, que fica desfazendo da palavra de Deus, fica desfazendo da boa semente, dos servos de Deus que prega com amor, com temor na palavra, e eles ficam desfazendo, né? O inimigo que o semeou, o inimigo que semeou eles é o diabo que semeou o joio. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, mandará o Senhor Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos, e os que cometem iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Aí bem no versículo 43 o Senhor fala assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam. Então o que a palavra quer dizer? Todo aquele que causa escândalo, engano, no meio do evangelho, do mundo todo que estão ali, falando, causando escândalo, usando a palavra do Senhor, oprimindo, vai acontecer isso aqui, né? O Senhor mandará que colha todos eles, será jogado na fornalha, não tem para onde correr. Mas os justos resplandecerão no reino do Senhor, no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Então, irmãos, a palavra diz, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então tem aqueles bichão que estão belos, bonitos por fora e por dentro cheio de rapina, de bagaço, tudo cheio de ódio, de malícia, de tudo que não presta, causando escândalo no meio da palavra de Deus, no meio da palavra do Senhor. Mas a justiça do Senhor, ela não tarda, meu irmão. Ela diz assim, o Senhor, ele deixou a palavra, mas ele está cuidando, ele está de olho. Ele sabe quem está pregando a verdade e quem não está, quem foi chamado. Então tema a Deus em primeiro lugar, busca Ele de todo o seu coração. Não se preocupe com o que estão fazendo os escândalos, isso aqui é profecia, está aqui a palavra falando. O joio e o trigo estão juntos. Então não seja um joio, mas seja o trigo, seja a boa semente.
sai do meio, faça a diferença, está no meio ali, mas seja o trigo, não o joio, porque está cheio de joio no meio. Então busca dentro da palavra, teme a Deus, pede pela misericórdia dele, que ele vai te dar o entendimento. Ora a Deus, ora mais, se consagra mais, faz um jejum pedindo o revestimento espiritual ao Senhor, a compreensão. Fala com os outros na sabedoria, com temor, fala com amor, pede direcionamento para falar com o seu próximo, porque o Espírito Santo ele vai te mostrar quando o maligno está ali que ele vai querer resistir. Então, se você está firme no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o caminho e a verdade, meu amigo, mal nenhum, ele pode vir te tentar, ele pode fazer igual Jó, igual fez com Jó, mas ele não tem poder para tocar na sua vida, porque a sua vida pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então isso é lindo, o cuidado que o Senhor tem por nós é tão grande, Ele nos ama tanto, então Ele zela por nós. Então viemos honrar o que recebemos, viemos pedir libertação, viemos pedir para que caia toda a máscara do engano, toda as nossas falhas, a nossa natureza pecaminosa, para que Cristo venha habitar em nós, para que venhamos viver a palavra. Amém, irmãos? Que Deus ele nos ama, Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, venham se arrepender dos maus caminhos e se voltar para Ele, temer a Deus, a palavra, porque a abominação já está no mundo, sabemos. E também, de tanto sofrimento na terra, de tanta rebeldia, é um povo rebelde, como Isaías falou. Estamos vivendo finais, sinais dos tempos, sinais, todos os sinais estão aí. Então a rebeldia aumenta, quanto a dificuldade aumenta, a ódio se aumenta, se multiplica, mas o Senhor diz, por a iniquidade se aumentar, o amor de muitos iria se esfriar. Mas pelo amor aos escolhidos, os dias foram abreviados, senão nenhuma carne ia se salvar, nenhum de nós, para você ver o tanto que Deus nos ama, né? Então Ele abreviou aqueles dias devido aos escolhidos. Então o escolhido é você que está ouvindo a mensagem, que quer buscar a verdade. Então se você ainda não aceitou Cristo na sua vida, aceite, ainda há tempo. Se confesse para Ele, fale assim, hoje Senhor, a partir de hoje, eu entrego a minha vida a Ti, que ela pertence a Ti. O Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E começa a praticar a palavra, a viver. Te entrega a Cristo quanto a tempo, meu irmão. Te entrega a Cristo, Senhor. Te entrega a Ele, somente a Ele é o caminho, a verdade. Pede a Ele, fala assim, eis-me aqui, Senhor, me dá um entendimento. Faz conforme o Teu querer e a Tua vontade, assim como o Pai Nosso, que seja feito o Teu querer e a Tua vontade em minha vida. Então entrega a vida a Ele, te sai dos maus caminhos, das maus práticas. Irmão, quando você busca a verdade, automaticamente, aquelas pessoas que se diziam ser seus amigos, eles vão se afastar. Eles não vão entender, mas se é plano de Deus, se é a promessa de Deus, ouve. Depois eles vão vir até você, assim como fez José. José no Egito foi assim, quando ele falou que ele tinha uns sonhos que Deus mostrava para ele, nem ele compreendia. Que ele falou que todos iam se ajoelhar perante ele ali, o pai dele ficou bravo, toda a família, causou inveja, causou ódio. Então quando você passa a praticar a verdade pela misericórdia do Senhor, você começa a ser visto. Algumas pessoas vão admirar pela verdade, pelo caráter, mas outros vão odiar. Então esses são os joios. Então tem que estar firme na palavra. Não pague o mal com o mal. Ore a Deus. Peça para que aquela pessoa venha a ser libertada. Tenha um temor na palavra. Então, irmãos, Ele nos ama. Mas a parábola diz aqui bem clara, né? Naquele dia será separado, né? Será juntado o joio para ser queimado, lançado ali. E os filhos de Deus terão no reino com o Senhor na glória, né? Então, em meio a todo o que está acontecendo hoje, o que está passando, todo o sofrimento, se você está na presença do Senhor, é maravilhoso. A gente ora, a gente clama ao Senhor pela misericórdia dEle, Ele nos ouve, Ele nos dá aquela paz que o mundo não pode dar. Por isso que Ele diz, deixo-vos a paz que vocês recebem, o mundo não pode dar para vocês. Então, em meio a toda aflição, preocupação, tudo que acontece no mundo, quando você está na paz do Senhor, que você ora ali, você sente aquele conforto, aquela força que não é de si, aquela certeza do amor de Cristo, a certeza da vinda do Senhor, e todo esse mal vai acabar, todo o choro, toda a injustiça, toda a perseguição. Então, vale a pena muito a coroa da justiça que nos aguarda. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Então, aqui
é passageiro nessa terra. O inimigo ele lança muito engano, fala assim, vive do jeito que você quiser, que morreu, acabou. Não, irmãos, morreu agora, assim, a partir do momento que você morre, que você dorme, que todos vão passar por essa, a não ser aquele grande dia que alguns serão transformados antes, aí é que começa a jornada, né? A eternidade. Então, muitos se preparam para casar, para festa, para tudo, mas não se prepara para a morte. E as pessoas não entendem o mistério da morte, né? Sabemos o dia que nascemos, mas o dia e hora que vamos somente ao Senhor pertence. Mas se nós estudarmos a palavra, pedirmos entendimento ao Senhor, nós vamos estar nos capacitando aqui para quando chegar esses momentos da morte, das coisas que adivinham, já está ciente, né? Porque a palavra nos ensina, irmãos. Então que Deus o abençoe a todos. Eu creio que muitos que há de ouvir essa mensagem vai dar crédito à palavra, vai buscar o Senhor. Então peça o temor ao Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Te volta para Deus. Aceita Jesus como teu único e salvador da tua vida. Mas não é aceitar Jesus e continuar no jeito que você está. Aceite e pratique as palavras. Peça o entendimento. Continue a meditar. Busque dentro da palavra. Porque o mundo já é do engano. O inimigo já opera aí. Mas os que temem a Deus pela misericórdia, foram chamados para pregar o evangelho, para falar do amor, da palavra, estão pregando. Por isso que o Senhor falou, o evangelho será pregado para todos. E aí então virá o fim. Aí virá esse dia do fim aqui de colher o joio do meio do trigo e jogar fora. Para quando chegar aquele grande dia, você não vai ter desculpa de falar assim, ah, Senhor, mas eu não tive a oportunidade de ouvir a mensagem, a palavra de Deus. A palavra está sendo pregada, a Bíblia está em nossas mãos hoje, mas será tirada, né? Mas só depois que será pregada para poder vir todo o que está para acontecer. Então, irmãos, a cada dia mais estamos vendo que as profecias estão se cumprindo. Só não vê mesmo quem realmente está cego pelo inimigo, porque a palavra diz, cuidado que o príncipe desse mundo ele é sedutor, né? Então tá pegado nos bens material, achando que a eternidade é aqui, acha que a sua vida está num carro, numa casa, está no seu dinheiro ali. Irmão, o Senhor diz que naquele grande dia nem o seu ouro nem sua prata vai te salvar, não. Somente Jesus é o caminho e a verdade. Então desapega dessas coisas e te apega em Cristo quanto há tempo. Te apega na palavra de Deus. Ele dá entendimento para você viver conforme o querer e a vontade. Mas é isso, se apega na Escritura, na sua salvação. Se preocupa com a salvação da sua alma, da sua vida e da sua casa. Se preocupa com a salvação, com a eternidade. Busca esse entendimento, irmãos, essa convicção. Te preocupa com a tua salvação. Põe a tua casa em ordem. É o que o Senhor nos diz, irmãos, na palavra. Então vemos temer, vemos nos posicionar, pedir o direcionamento, que Ele está ali nos ouvindo. Ele quer ouvir a nossa confissão da boca de cada um. Mesmo Ele sabendo, antes de nós pedir qualquer coisa, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Realmente esse meu filho, ele quer se voltar para mim. Aquele filho pródigo que já sentiu a presença do Senhor, o amor, a palavra, e se distanciou, porque olhou a falha do seu próximo. Volta para Deus, olha para Jesus, Ele é o caminho, Ele é a luz que nós necessitamos. Somente Ele, não tem outro caminho. Ele nos ama. Irmãos, em Cristo é onde está a essência da verdadeira liberdade. Como eu digo, em toda aflição, só o cristão ele sabe explicar. Nós não conseguimos nem explicar a nossa liberdade em Cristo, como é tão grande. Isso é só um pouco do que há por vir. Em meio a esse mundo de aflição, de preocupações que as pessoas veem, as nações, as pessoas ficando cada vez mais duras de resistir à palavra, cada vez mais aflitas, buscando soluções de outro meio e não indo buscar dentro da palavra. Você vê que o ser humano é frágil. É tão frágil o ser humano, é tão frágil. Em cada momento que eu vou me aprofundando na palavra, eu vou vendo o tanto que nós somos frágeis, tanto que nós somos enganados pelo inimigo se nós deixarmos. Então, o inimigo ele usa, ele brinca com o ser humano para afrontar a Deus. Então o Senhor está vendo todas essas coisas, irmão. Então não seja usado por inimigo não, mas seja usado pela presença do Senhor, pela verdade. Faça a justiça dentro da palavra do Senhor. Peça o entendimento que Ele está contigo. Ele contempla o seu andar, o seu caminhar. Ele guarda o teu sair e a tua chegada. Irmão, se tem um amor no seu coração pela sua família, pelo seu filho, por alguém ali, busque por ela, ore por você mesmo. Se você está passando por uma situação difícil, saiba que o que é impossível aos olhos dos homens, para Deus não é, entende? Então,
eu fui chamado para falar do amor de Deus, da palavra, pela misericórdia do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor. Hoje eu sei que toda honra e toda glória é dada ao Senhor. E eu passo esse viver com o Senhor para os meus próximos, para os meus irmãos, para aqueles que ainda não tiveram conhecimento da palavra, que venham conhecer, para que Deus esteja operando em suas vidas, por onde eu estiver, que elas venham sentir a presença do Senhor. Então seja assim, peça ao Senhor. Irmão, sabendo que somos falhos, que não somos melhor do que ninguém, se põe no lugar do teu próximo para tu entender a dor e ora por ele, que Deus trabalha, amém? Seja sincero perante o Senhor, perante o seu próximo, amém? Porque o Senhor diz, se você fala que me ama e não ama o teu irmão, que é o teu próximo, é mentiroso, que você está vendo seu irmão e não consegue amar ele, vai amar a Deus que você não vê? O Senhor deixa bem claro. Então é isso, a palavra é o que fala, é a verdade. Então eu tenho que amar meu irmão. Se eu não amar meu irmão, meu próximo que eu estou vendo, como que eu digo que amo a Deus se eu não consigo amar a pessoa que eu estou vendo? O Senhor deixa bem claro dentro da palavra. Então peça esse amor, essa libertação, peça a força de perdoar, porque vem de Deus. Tudo que é bom vem do Senhor. Não se esqueça, tudo que vem de bom, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom para você erguer na sua vida é Deus que dá, é presente de Deus. Às vezes vem um aflito, uma luta, é permissão do Senhor, para que venhamos nos consertar. Então ore a Deus quando estiver acontecendo alguma coisa na sua vida. Em primeiro lugar, ore a Deus, Senhor, isso é do Senhor. Isso é para me consertar, onde eu estou passando, meu Senhor, me ensina. Porque Deus, todas as coisas pertencem a Ele. Mas Ele permite que Satanás venha e faça arruaça. A história de Jó deixa bem claro, Jó era um homem que temia a Deus. E Deus apresentou ele, e Satanás falou, então deixa eu ir lá fazer arruaça. Ele foi, com a permissão de Deus, mas Deus vá, mas não tira a vida dele. Tocou, ele ficou doente, enfermo, sofreu muito, mas ele continuou firme. Então é assim, irmão, às vezes passamos por provas e já abrimos a boca para reclamar, né? Então pede somente a Deus, somente seja grato, porque todas as coisas pertencem a Ele, amém? Que Deus o abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu creio que essa mensagem venha dar um interesse para que você venha buscar na palavra. Busque dentro da palavra, medite, peça ao Senhor libertação em sua vida, pela sua família e por todos, tá bom, irmãos? Que ainda há tempo, o Senhor está conosco, somente tememos e buscamos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa sinceridade, amém? Deus o abençoe a todas as famílias, a todos aqueles que estão ali no hospital, achando que não tem mais jeito, mas a última palavra é a do Senhor, que o Senhor venha visitar eles, a todos, aqueles que estão dentro da prisão, que já se arrependeram de todo o seu coração, porque só Deus tem o poder para perdoar e nos salvar, só Ele. Mas o perdão Ele dá para o ser humano. Aquele que perdoa o seu próximo, que errou com você, é um dom de Deus, não se esqueça. Então tudo vem do Senhor. O Senhor nos ama, amém? Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e venham se confessar a Ele e pedir orientação e viver conforme o que Ele deixou para nós aqui, amém? A palavra de Deus, a Escritura, tá bom? Que Deus abençoe a todos e em tudo dê graça ao Senhor, tudo glorifique o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, amém? Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz do Senhor.